Fala galera, beleza? Eu não sei por que eu interrompi a gravação no meio, então eu tô gravando de novo aqui. Pessoal, eu tava falando aqui, e hoje agora eu vim inverter, né? Eu tava falando do indicador que eu tinha feito aqui, e eu tinha colocado ele na volatilidade, ó. Acontece uma coisa assim, que é interessante dentro dos mercados, né? Vamos colocar aqui numa conta da demo aqui da XP. É que quando você quer colocar as médias, você tem aqui uma interação. Vamos colocar inserir uma interação sobre elas. Ó. Por exemplo, eu tenho uma 9, uma média 8, né? Simples, beleza, olha que beleza. Então essa média de 8 ela vai me indicar se eu estou em tendência, mas vocês percebem aqui, né, que existem locais que elas estão brancas, né, nesse caso. Então significa que isso não é apenas uma média. Se eu coloco em H1, por exemplo, né, fica mais fácil de perceber que a 8 realmente é bem importante aqui, né, nesse caso. Quando time frame menor, aí ela vira uma zona, né. Quando eu insiro, por exemplo, um indicador tipo uma média de 20, aí eu tenho um outro filtro. Coloquei um segundo filtro. Então vou só tirar esse aqui, ó. Vamos deixar mais fininha. Ó, então a média branca é de 8 e a 20 é o segundo filtro que eu tenho. Então aqui, basicamente, me dá uma boa direção. É claro que isso aqui é um mercado fechado, né? Tá tudo... Fica maravilhoso, né? Por exemplo, aqui tá vermelho, aqui ficou verde, né? Tá demonstrando bem, olha que beleza, né? Então nós estamos na Petro. E eu tenho aqui, por exemplo, eu posso inserir mais uma, né? Que o pessoal gosta de inserir, por exemplo, que é a 200 ou 100, tanto faz. E aqui dentro dessa 200 a gente vai só aumentar o tamanho dela, deixando o tamanho maior. Olha o que eu tenho agora. Agora eu tenho aqui um setup, né? Se eu, por exemplo, tirar esse indicador, eu tenho aqui um setupzinho que o pessoal utiliza bastante por aí, né? Usando 3 médias. Pensando nisso, eu criei então um tipo de indicador que usa essas 3 médias de tendência que eu quero disponibilizar lá, inclusive, para os nossos membros. Então aqui eu tenho o fator de 8, 20 e 200, mas eu posso editar, eu posso colocar 80, posso colocar 30, sei lá, qualquer valor e aplicar a, sei lá, onde eu quiser também, né? Até no preço médio aqui. Então beleza, ó, quando eu insiro ele aqui, ele faz o cálculo para mim e ele vai me dizer algumas coisinhas bem interessantes, né? O objetivo aqui é que eu evite de usar muitas médias no gráfico e deixe ele poluído. Por exemplo, o que ele diz aqui para mim? Ele diz que eu estou numa tendência extremamente forte. Que seria aquele heading dos traders, alguma coisa assim que eu ouvi em algum lugar. Aí, por exemplo, eu tenho subindo a 8, subindo a 20 e subindo a 200. Quando ele fica aqui para baixo, num vermelhinho mais fraco, significa que ele está descendo a 8, descendo a 20, mas ele está acima da 200, tem a 200 contra. Quando ele fica todo abaixo da... Ó, tá abaixo da 200, né? Aqui também está abaixo, né? Mas as médias não estão abaixo. Está abaixo da 200, está abaixo da 20, né? E aqui a 8, por exemplo, não está inclinado. Ó. Não sei se vocês viram ali, deixa eu até voltar. Ixi, agora foi longe. Não sei se consigo. Vamos ver aqui. Teve um lugarzinho ali que tem um fato interessante que eu queria comentar. Olha aqui, por exemplo. Deixa eu voltar. Olha aqui, por exemplo. Ó. Enquanto ele não virou, né? Enquanto a média não foi para baixo da 20. Ah, foi bem aqui mesmo. Enquanto as médias não for tudo para baixo, ele não ficou totalmente vermelho, indicando uma tendência clara de baixa, que não se confirmou, né? Porque a 200 ainda estava meio flat nesse caso, né? Aí aqui ele deu um sinalzinho, né, branquinho. Por que ele ficou branco aqui mesmo estando abaixo das 3 médias? Porque aqui ele houve um ensaio de um movimento de reversão. Olha que interessante, né? Que se confirmou para frente aqui, né? Então por isso que eu fiz assim, ó. Então eu tenho uma vermelha fraca para quando a média está fraca, quando a tendência está fraca, ou está abaixo de alguma, está abaixo de duas médias. Vermelho forte quando está abaixo de todas e vermelho fraco quando está meio embolado, mas está tá subindo, por exemplo. E vermelho forte quando está tudo acima, né? Então isso aí foi uma coisa que eu desenvolvi. Por exemplo, vamos colocar aqui a média de 8, a média de 14 e a média... Vamos colocar a média de 40 aqui, ó, só pra gente ver. 40 e, ok, ó, já mudamos. E aqui embaixo vamos colocar a média de 80 períodos, que eu já vi o pessoal usando aí alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que acontece? Agora, quando eu venho aqui
do indicador e eu faço essa alteração, deixa eu puxar aqui, 8. Ixi, agora esqueci qual que era a outra, 40, 80, 8 e 40, tá. Beleza, então quando eu venho aqui agora, dentro da lista de indicadores, nas minhas três médias, 8, 40 e 80, ele vai reescrever todo o padrão que eu tinha. Olha aqui que, por exemplo, que agora já ficou diferente, já ficou bem diferente. Se eu pegar, por exemplo, no diário, né? Tem gente que usa bastante no diário esse tipo de média, né? Ele já vai dar um monte de informação também, né? Inclusive, né, se eu tirar todas essas médias aqui, ó, excluir, deixar só ele ali, ele, excluir a média errada, excluir as três médias. Vou colocar aqui, ó, 8, 40, 80 e vamos aplicar o preço de fechamento. Eu tenho então aqui todas as médias sem a necessidade de vê-las, né? Esse que é o caso, né? Aí, por exemplo, se eu quiser inserir mais uma média de indicador, por exemplo, de tendência como Bollinger, né? Aí eu teria como se fosse 4 médias aqui, né? Eu não sei por que tanta média, mas de todo caso, né? Eu tenho aqui várias formas de trabalhar com esse setup, né? Digamos que, por exemplo, eu quero inserir aqui um indicador do tipo oscilador, um MACD, sei lá. Tá tudo vermelhinho aqui, ó, né? Eu posso, por exemplo, utilizar o MACD, o MACD, sei lá, MACD, tanto faz. Posso utilizar ele aqui e sem a necessidade de ficar vendo aquele monte de média ali, né? Outra coisa que eu posso fazer a ideia aqui é poluir menos o gráfico. Então, por exemplo, aqui em M5, né, em M5 vamos mudar de gráfico também aqui. Nós já temos aqui, ó, M5 no 8, 40, 80. No mini índice, por exemplo, né? Só para eu dar uma olhada. Aí eu tenho, por exemplo, aqui algumas coisas que podem ser mostradas, né? Por exemplo, aqui ficou verde e subiu, sei lá. Aqui ficou vermelho e mostrou que aqui foi uma tendência maior, mas ele começou a falhar, ficou branca. E ele teve uma reversão aqui, veio a subir bastante, né? Claro que vai ter vários pontos assim que ficam um lixo, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é realmente complexo, né? Isso aqui, essa parte. Mas a ideia é diminuir a quantidade de médias. Então, só para resumir toda essa conversa, eu vou postar lá para os nossos membros, mas não agora, né? Porque eu preciso de mais tempo. E vai ficar lá. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, rapidinho, porque agora eu já estou gravando pela segunda vez, é sobre o gradiente, né? Eu estava testando uma versão aqui do gradiente que estava funcionando nos mercados da 4XC, que foi o que eu falei. Vou colocar aqui que eu falei que eu ia desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então vamos colocar arquivo, novo gráfico, wing, tá? Vou colocar aqui no template que eu gosto de colocar, que é o bom, né? E estamos ali com ele, né? Então, um desses gradientes aí que eu fiz, ele tá bem bom, na verdade. Teve uns que ficaram meio ruins. Eu tenho várias versões, gente. Tem tantas versões que é difícil. Tem até aqui uma versão 4XC e não sei o que, né? Vamos abrir esse Keltner aqui. Será que vamos abrir o da Keltner? Não. Vamos abrir esse aqui. Cadê? Vou abrir o 1.0 que eu tenho aqui. Esse aqui. Então ele tem aqui, né? Eu posso fazer um teste, ó. Vem com teste. Vou escolher o ativo. E eu vou mostrar para vocês quais são as dificuldades que eu tenho encontrado nesse primeiro momento. O MIG-24 foi. Pode ser em M15. Vou colocar M5 também, né? E vamos colocar no modo visual, só pra gente ver. Bem, primeiro problema que a gente tem é que eu não sei se vai funcionar aqui já, né? Pra começar. Esse aqui, mas acho que sim. Tá carregando? Beleza, carregou, né? Vou dar um pause aqui, vamos diminuir a velocidade. E vamos fazer uma comprinha aqui. Beleza. Nossa, quanta coisa que ele colocou ali, né? Então ele tem ali stop loss, tem um monte de coisa, né? E ele tá fazendo já umas coisas. Olha, caiu fora, né? Porque ele fez ele fez aquele 1.0. Nossa, não sabia que ele tava. Mas vai cair fora de novo, eu acho.
Então eu tô tentando desenvolver, né? Alguma coisa assim, né? Agora ele vai pra baixo, olha, ele vai descer bastante agora. Eu tinha visto esse dia já. Então nós estamos tentando desenvolver alguma coisa aí, né? Dentro desses gradientes aí que a gente tem desenvolvido aí, né? Tá sendo um pouco chato, um pouco difícil. Tá sendo muito difícil, muito chato, na verdade. Mas como a gente falou que ia fazer, então tem que fazer, né? Então assim, né? Então vamos pausar aqui. Ó, então ele tem o stopzinho dele, né? Bonitinho. Eu tinha feito uma outra versão, mas olha, foi tão difícil acertar qualquer coisa nela. E aqui tá sendo difícil também, olha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui a entrada 120, a 119, 120, o preço dela, ó. Olha aqui como o preço ele repete, ó. 118, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 5 ordens que ele abriu aqui no mesmo tempo. E eu preciso resolver esses probleminhas para poder disponibilizar. Senão ele fica muito. Ele se carrega demais. É uma coisa absurda isso, né? E eu tentei desenvolver uma outra versão que não fizesse tantas aberturas assim. Olha, fechou. Fechou bonito ali, né? Só que não foi fácil, porque a temática do gradiente na parte head, ela é muito complexa. Então, pessoal, tenham calma, você vai desenvolver. Eu tô tentando manter a calma também, porque, cara, quando o código começa a ficar muito alto para mim, muito grande, já começa a me dar um pouco de cansaço físico. Então, eu vou tentar, né, tentar fazer alguma coisa nesse sentido e disponibilizar logo aí para que a gente consiga utilizar, né? Mas não é fácil. Eu vou dizendo para vocês que a temática aqui dentro do gradiente linear para conta head, do jeito que eu gosto de fazer, ela é muito mais difícil, tá bom? Então é isso, gente. Queria só falar para vocês, então, que nós estamos no trabalho. Essa semana aí vai ser uma semana que eu retorno minhas atividades laborais. E talvez a gente diminua um pouco a quantidade aí de vídeos. Mas eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Se você não é inscrito, nós chegamos na marca de 3.000. Isso vai oscilar, vai aumentar, vai diminuir. Mas não é um problema. E se você quiser se inscrever, se quiser se virar um membro também, fique à vontade, né? Entre lá no grupo. E eu estou dizendo aqui o que eu estou desenvolvendo. Que tem mais coisa, claro, né? Rodando aí. Mas eu não posso falar no momento, né? E logo, logo a gente vai ter, então, novidades. Então, a primeira coisa que a gente tem já certa é o indicador. E a segunda coisa aqui, esse desenvolvimento de um novo gradiente que vai ser só para operar na 4XC, porque ela é uma operadora, uma corretora de Forex. E aí ninguém vai ficar perdendo milhões de reais aí por operação. Beleza, pessoal? Então é isso. Se inscreva no canal, né? Seja um membro. Apoia nosso canal. Faz um pix aí se quiser também. Tanto faz, né? Você pode apoiar de várias formas, dando um like, dando dislike também. Você pode fazer isso. E nós agradecemos demais aí você ter ficado até o momento. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Boa semana e bons trades.